Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no canal e ó, iluminação nova, quer dizer, não sei se é nova porque eu não sei quando esse vídeo vai ser postado, mas estamos fazendo testes aqui de iluminação, não estamos aqui nem o dia já virou noite, então a gente está testando, vendo qual é a melhor configuração e eu gostaria muito de você deixar aqui sua opinião para falar. Pô, Léo, eu acho que é melhor você gravar de dia, de noite, a iluminação tá legal, não tá? A gente colocou aqui várias iluminações, tem em cima, tem aqui, para ver como é que fica melhor a qualidade do vídeo. Bom, você já deve ter visto no título, hoje eu vou falar de um tema, assim, que é muito pessoal meu, com base no que eu vejo, com base nos, sei lá, milhares de advogados que eu conheço, que eu já tive a oportunidade de trabalhar lá no escritório. Eu meio que selecionei aqui 5 qualidades que eu acredito que, assim, fazem diferença quando o advogado tem essas qualidades. Por quê? Ah, Léo, mas aí você vai falar que o advogado tem que ser estudioso, tem que saber o direito. Então, não vai ter nenhuma qualidade óbvia para início de conversa. São qualidades que eu visualizo durante a prática advocatícia, que não tem nada a ver com teoria, com área de atuação, com nada. É questão pessoal que eu vejo a partir de outros advogados, vejo que dá certo e absorvo essa qualidade para mim, vejo que dá errado e falo, putz, eu acho que eu sou um pouco assim também, eu vou ter que parar porque eu tô vendo que não dá certo. É feio, vamos dizer assim, com esse advogado, então beleza, vou tentar também não ser dessa forma. E eu fui com o tempo mensurando essas qualidades. Beleza? Vamos lá. Primeira e acho que a mais óbvia dessas qualidades. Eu sei que eu falei que não ia ser óbvio, mas essa vai ser óbvia. É a única, na verdade. O advogado precisa ser organizado. Eu sei, precisa ser organizado. Nossa, Léo, mais óbvio, impossível. Eu sei. Mas, gente, olha só. Por que eu tô falando isso? Porque simplesmente a organização de um escritório, e principalmente do advogado, é uma coisa que, cara, está presente na vida do advogado 100% do tempo, porque o advogado basicamente ele trabalha com prazo. Então não tem como não falar de advocacia e deixar de falar de prazo, de organização. O advogado ele tem que ter muito bem estabelecido como que vai desenvolver o dia dele. O que ele faz de manhã, o que ele faz à tarde, o que ele faz à noite. O que ele faz no final de semana, se faz alguma coisa no final de semana. Então, todas as agendas, todas as reuniões, consultorias, audiências, tudo tem que estar muito, mas muito bem organizado. Por quê? Porque uma falha, uma perda de prazo, uma consultoria mal feita pode gerar um dano gigantesco para o cliente. Então o advogado ele tem que sempre pisar em ovos. E aí eu já vou dizer o seguinte, não vou só falar que tem que ser organizado, não. Você tem que traçar, e aí uma dica assim fundamental, tem que traçar estratégias para evitar que erros aconteçam. Porque, gente, vamos lá, todo mundo é humano, todo mundo erra. Só que o erro não pode acontecer. Então você tem que criar estratégias para que os erros não aconteçam. Ou, se eles acontecerem, eles parem em um filtro, vamos dizer assim. Vamos colocar a metáfora de um filtro. Como que eu posso exemplificar para vocês isso? Exemplo, a feitura de um prazo. O prazo é para o dia 5. Eu já disse lá na comunidade, e aproveitando, se você não é assinante da comunidade Vivendo Advocacia, meu amigo, link na descrição. Vai lá, 7 dias, você pode usufruir. Se você se arrepender, a gente devolve o seu dinheiro, tá tudo certo. Vídeos novos todas as quintas-feiras. Já temos mais de 50 conteúdos hoje na gravação desse vídeo, então provavelmente você está vendo no futuro, tem muito mais. Enfim, vai lá, conhece, não vai se arrepender. Lá na comunidade, quando eu falo sobre o módulo de organização,
eu dou esse exemplo. Quando a gente faz um prazo, principalmente judicial, eu nunca coloco na agenda a feitura desse prazo até o dia fatal dele, né? Ah, Léo, pô, mas como é que você faz então? O que eu faço? Eu criei dois valores, duas datas. A primeira data é 2 dias antes do prazo processual mesmo. Do prazo que se você perder já era. Então, 2 dias antes. Vamos dar um exemplo? Vamos dizer que o prazo processual ali, o que não pode ser perdido de forma alguma é dia 10. Exemplo. Eu coloco o meu prazo interno, que eu chamo, dia 8. Esse prazo do dia 8 é o meu prazo para eu fazer a peça. Ponto. Eu tenho até o dia 8 para fazer essa peça. No dia 9, eu estabeleço um prazo para protocolo. Eu chamo de prazo fatal. Eu tenho que protocolar até o dia 9. E, meu amigo, protocolando no dia 9, tá tudo certo. O prazo judicial era dia 10, então tá tudo bem. Agora, já aconteceu de eu chegar no dia 9 e faltar internet no escritório. O carro quebrar no meio do caminho, o pneu furar, a impressora acabar a tinta, o computador queimar. Não sei o que pode acontecer. A única coisa que eu sei é que o prazo ele não pode ser perdido. Então, eu, por não ter colocado o prazo de protocolo no dia do prazo judicial, eu ainda tenho 24 horas ali para, beleza, deu ruim. Protocolo no dia seguinte, que é o dia, ok, que é alerta vermelho geral, mas é um dia que eu posso tranquilamente ir lá efetuar o protocolo. Entende? Então, assim, você tem que ser organizado nesse nível de criar filtros, criar organizações que evite que a organização do advogado ela falhe em algum momento, ok? Então, advogado bom é advogado organizado. Segunda característica que o advogado, se tiver, ele está um passo à frente dos outros. Boa oratória. É isso, gente. Advogado, ele tem que falar bem e escrever bem de bandeja, vamos dizer assim. Porque é isso, gente. O advogado, ele simplesmente passa 100% do tempo dele falando, seja em audiência, seja com clientes, seja despachando com o juiz, enfim, qualquer local, e escrevendo, né? Ele está ali escrevendo as peças dele, então ele tem que saber ter uma boa oratória, ele tem que saber falar, se comunicar de maneira clara, de maneira simples, para que todos entendam, e eles têm que ter, e isso é um erro que eu tenho, tá? Ele não pode ser prolixo. Eu sou um cara prolixo, eu sou um cara que eu falo uma vez, falo duas, até por uma questão que a gente meio que pega esses cacoetes, porque quando a gente vai despachar com alguém, com um juiz, com, sei lá, com qualquer pessoa, a pessoa nunca pega de primeira aquilo que você quer falar, entende? A pessoa é pega de surpresa, ela não está esperando, às vezes ela não estudou o processo, ela não sabe mais do que você, obviamente, você está ali chegando preparado. Você fala uma vez, a pessoa não vai entender muito bem. Aí você fala a segunda, agora entendi. E aí você vai falando aos poucos. E aí é importante, mas gera essa característica ruim. Você acaba ficando um pouco prolixo. Não é bom. Eu sou um pouco assim e não é bom. Terceira característica importantíssima que todo advogado precisa ter. Sim, lógico, nossa senhora, todo advogado. Essa característica, ela é realmente uma das principais. Todo advogado precisa passar segurança. Gente, eu vou falar para vocês, não adianta o advogado ele ser brilhante na sua advocacia, ser um crânio, ser aquela pessoa que sabe tudo, de tudo, assim, não adianta se a pessoa ela não passa segurança. É sério, o cliente, ele contrata às vezes um advogado que, em teoria, ele é pior do que o outro, simplesmente porque ele passa segurança.
Vamos lá, exemplo, você tem pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo. Você perde um cliente para um advogado que acabou de sair da faculdade. Não acabou de sair da faculdade porque é difícil, mas, por exemplo, um advogado que não tem mestrado, e a maioria não tem mestrado. Por quê? Porque você é um cara que, poxa, gagueja, você é um cara que fala, assim, de cabeça, né, envergonhado e tal, e então, tipo, você fica assim, do jeito que eu tô agora. Então, assim, não pode ser assim. Você tem que passar segurança, porque o cliente, ele não tá dentro da sua cabeça. Então, quando você olha no olho do cliente e você passa segurança para ele, o cliente fala assim, ó, esse cara aí que eu quero contratar, eu acredito que ele vai resolver o meu problema. Simplesmente porque você passou segurança. Então é isso. Essa é uma... Sério, eu acho que é uma das... Tá no top 2 de características que eu acredito que todo advogado tem que ter. Quarta característica, essa assim é um pouquinho diferente, eu nunca vi ninguém falando disso. Advogado não pode ter medo de cara feia, gente, sério. O advogado, ele tem que ser combativo, ele tem que ser aguerrido, ele tem que ir pra cima, enfrentar assim, não é inimigo, é o adversário que está do outro lado, que provavelmente também é um advogado, ou pode ser um promotor, enfim, e ele tem que ir para cima. E muitas das vezes, se o advogado ele titubeia, ele, poxa, a parte contrária se exalta, fala alto e se impõe, né, vamos dizer assim, no advogado, e o advogado dá uma recuada, aí, meu amigo, é complicado. Não é algo que passe uma boa impressão. Não é que você vai, meu Deus, vai perder o cliente por causa disso. Não, mas eu acho que todo advogado ele tem que saber enfrentar. E isso, e aí agora eu vou falar um pouco com os meus colegas criminalistas. Não faço mais parte desse ramo de atuação. Hoje não, mas há muitos anos não atuo na área criminal, mas já atuei. E ir até delegacia é um negócio que complica o advogado quando ele tem medo de cara feia, porque é um ambiente completamente hostil, um ambiente em que você não vai ser tratado bem, né? Se você tá ali e não conhece ninguém, se você já não tem um trato com as pessoas ali, você tá ali de primeira, ninguém te conhece, cara, vá preparado, porque ali vai ser dureza e aí sim você não pode ter mesmo medo de cara feia. Quinta e última característica. É meio que um gancho da terceira. Além de você ter segurança para falar, você não pode se incomodar em falar em público. Você não pode ter vergonha de falar em público. Você tem que se sentir à vontade na hora de falar em público. Por quê? Porque a vida do advogado é essa, falar em público. Então, se você não tem essa característica, é algo que você tem que treinar, é algo que você realmente tem que trabalhar na sua cabeça. Eu sei, gente, a maioria das pessoas tem vergonha de falar em público. Já teve pesquisa que eu vi na internet que as pessoas têm mais medo de falar em público do que morrer. Não entendo, mas respeito. Mas assim, para um advogado é inaceitável. Você tem que saber falar em público, você tem que se sentir confortável falando em público. Tá bom, gente? Essas foram as 5 qualidades que eu acho que são diferenciadas quando um advogado tem. Curte, comenta, compartilha esse vídeo, é muito importante para o crescimento do canal. Se você está aqui e não assina o canal, vai lá, ativa o sininho. Se você não conhece ainda a comunidade de venda de advocacia, vai lá, clica, aproveita os 7 dias que você tem para usufruir, podendo se utilizar da garantia. Eu tenho certeza, eu falo tanto da garantia, porque eu tenho certeza que você não vai usar essa garantia. Absoluta certeza. Lá existem conteúdos valiosíssimos. Pergunta para alguém que já assina. Só isso que eu te digo. Pergunta, vá lá. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Tamo junto e é isso. Valeu!